Olá, meus amigos. Mais uma vez o professor Tarcísio aqui se encontra para a gente discutir matemática. E hoje começamos a trabalhar problemas que envolvem frações. Nós estamos vindo, de uma caminhada com números naturais. De uma caminhada que trabalha com valores perfeitinhos, fáceis de serem pensados, de serem assimilados. Mas eu sei que muitas vezes surge dificuldade quando nós vamos trabalhar com a parte de um todo. Muitas vezes a prova do Enem trabalha com esse tipo de questão. Então eu quero te convidar hoje a entender passo a passo como trabalhar com frações na prova do Enem. Vamos começar com cada detalhe. Primeiro, lembrar a proposta de cada termo. Preciso que você recorde que numa fração, o termo superior ele vai ser chamado de numerador e o de baixo vai ser chamado de denominador. Não porque o Enem vai estar lidando com esses termos, mas para a gente entender as palavras que eu estarei usando aqui no nosso curso, é importante que você entenda que o termo de cima ele é o numerador e o termo de baixo ele vai ser o denominador. Professor, por que esses nomes existem? Por que essa ligação entre número e nome? É simples, gente. Você deve ter noção que quando a gente fala de fração, nós estamos numa relação de uma parte com o todo. Portanto, se eu tenho uma determinada pizza, por exemplo, e eu divido essa pizza em 4 partes, e nessas 4 partes eu resolvo comer uma delas, eu comi 1/4 da pizza. E você nota que já na leitura dessa fração, eu utilizei o termo 1/4. Nota que vai representar o número e quarto vai representar o nome da fração. É daí que vem a proposta de um ser numerador, outro ser denominador. Mas o que a gente vai estar aplicando nas questões é toda a ideia das operações entre frações. Então preste atenção nos mínimos detalhes. Primeiro detalhe, a fração, quando aparecer na tua prova do Enem, vai aparecer sempre de maneira irredutível, de maneira simplificada. Ou seja, se tu resolver uma questão e encontrar o valor 3/6, por exemplo, possivelmente nas tuas alternativas esse valor não estará presente, porque nós temos que simplificá-lo o máximo possível. Logo, se eu simplificar aqui por 3, olha, e por 3, sempre pelo mesmo valor, eu vou ter uma equivalência. Eu vou ter 1 em cima e 2 embaixo. Isso significa, gente, que se eu dividir algum produto, seja uma barra de chocolate, seja um bolo, uma pizza, em 6 partes e comer 3 partes, significa o mesmo que dividi-lo em 2 partes e comer uma parte. As duas frações nós chamamos de equivalentes. Professor, como eu identifico na hora da minha prova se duas frações que estão lá presentes equivalem ao mesmo valor, à mesma ideia? É fácil, tem uma manhãzinha, olha só. Essas duas que eu encontrei aqui, 3/6 e 1/2. Como eu vou identificar se elas representam o mesmo valor? Uma das maneiras é justamente essa ideia da simplificação. Se eu simplificar essa, tem que gerar essa. Mas você gosta de um macetezinho? Olha como é. Se você multiplica esses extremos, olha o que vai acontecer. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 também dá 6. Se dá o mesmo valor, elas são iguais. Elas representam a mesma proposta de fração. Mais um exemplo. Imagine que eu tenha 4/5 e que eu tenha, por exemplo, 12/15. Será que eu vou representar a mesma fração aí? Será que elas são equivalentes? Veja, 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12 também vai dar 60. E aí você consegue dizer qual é a fração equivalente, que fração é maior, que fração é menor. Não é simples? Dessa mesma maneira, você consegue dizer, inclusive, comparar as frações no que diz respeito a quem é superior a outra, quem equivale à maior parte do todo. Olha só, se eu ponho assim para vocês, 5/6 e 2/3, qual das duas frações equivale ao maior pedaço? Ou será que tem a mesma quantidade do todo, do universo?
Vamos olhar pela mesma técnica. 5 vezes 3 vai dar 15 e 6 vezes 2 dá 12. Opa, essa despontou com o maior valor. Se ela despontou com o maior valor, 5/6 é uma fração que equivale a um valor maior, equivale a uma maior parte do todo. Então, isso é uma técnica, gente, para que nós possamos descobrir se duas frações equivalem à mesma proposta ou se uma é maior que a outra. Bacana? Lindo! A gente vai avançar para perceber que com as frações a gente também pode somar, subtrair, multiplicar e dividir essa parte do todo. Então, perceba, primeira operação que eu quero te chamar a atenção é a operação da adição. Só que junto com ela, eu já vou trazer a subtração. Por quê? Não importa qual das duas eu vou usar, a técnica de resolução é a mesma. Por exemplo, se eu tenho uma proposta de resolver 3/7 mais 1/7, o denominador das duas é o mesmo. E se o denominador das duas é o mesmo, basta eu repetir esse denominador e somar os numeradores. 3 mais 1 vai dar 4. Isso é fácil de perceber. Significa que se eu tenho uma pizza dividida em 7 partes e como 3, e depois como uma outra parte, eu comi 4 de 7. Mas o cuidado que tem que ter é quando essa adição ou uma subtração, ela acontece entre valores com denominadores distintos. Por exemplo, imagina a operação 3/4 menos 1/2. Lembrando que o que eu ensinar para vocês para a subtração é a mesma regra para a adição. Basta fazer a modificação do sinal. A regra é, eu não posso simplesmente subtrair o 4 e o 2, o 3 e o 1. Eu tenho que transformar o 4 e o 2 no mesmo valor. E que valor é esse? Tem que ser um valor que dê para dividir pelo 4 e pelo 2 simultaneamente. Professor, eu posso usar o 8? Pode usar o 8. Eu posso usar o 16? Pode usar o 16. Mas a dica que nós sempre damos aos alunos é usar o MMC. O que é o MMC? É o menor número que eu consigo dividir o 4 e o 2 ao mesmo tempo. Tá bom? Você pode fazer isso detalhado aqui do lado, olha só. 4 e 2. Se dividir por 2, vai dar 2 e 1. Por 2 novamente vai dar 1 e 1. E multiplicando 2 por 2 vai dar 4. Esse é o MMC. Mas intuitivamente você consegue perceber que o 4, de fato, é o menor número possível que dá para dividir por 4 e por 2. Então, minha gente, o que a gente faz? Constrói uma barra, põe como denominador único o 4 e faz a divisão pelo denominador e a multiplicação pelo numerador. Traduzindo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 vai dar 3. Menos 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 vai dar 2. E 3 menos 2 vai equivaler a 1/4. Nós fizemos a transformação e facilmente encontramos a proposta. Essa regra vale para adição e subtração. Bom, a outra operação que também é importante, que o Enem vai cobrar de você, é a operação da multiplicação. Só que a operação da multiplicação ela é muito simples, gente. Quando você tiver uma multiplicação de duas frações, por exemplo, 2/5 vezes 3/4, basta multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, ou seja, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E você vai encontrar 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. Lembrando apenas que a tua resposta tem que ser dada de maneira mais simplificada possível. Ou seja, dividindo ambos os termos por 2, você vai ter 6 dividido por 2, 3, 20 dividido por 2, 10. Eu não tenho como reduzir mais essa fração. Portanto, a proposta da multiplicação, ela é super simples, basta multiplicar os termos. E a última operação que pode ser cobrada também de ti de maneira básica é a divisão. Tudo que vem depois é consequência dessas aqui, tá certo? A divisão também é simples, gente. Se eu tenho uma divisão, por exemplo, 2/3 dividido por 1/4. Olha como funciona. A regra da divisão é, você repete a primeira fração e você multiplica pelo inverso da segunda. Se eu tenho 1/4,
o inverso seria 4 sobre 1. Aí você já sabe fazer multiplicação. 2 vezes 4 dá 8 e 3 vezes 1 dá 3. Se não dá para simplificar, mantenha a fração dessa maneira. Então, existe uma técnica para cada uma das 4 operações. Nós vamos agora aplicar essas técnicas na resolução das questões. Dá só uma olhada na proposta da questão que eu separei para vocês e que está presente no material. É a questão número 1, elaborada pela UFRJ. Olha só, numa escola foi feito o levantamento para saber quais os tipos de calçados mais usados pelas crianças. Foi obtido o seguinte resultado: 1/3 usa sandálias, 1/4 usa tênis, 1/5 usa sapatos e os 52 restantes usam outros tipos de calçados. Pode-se concluir que, pelos tipos de calçados encontrados, há nessa escola um total de... Eu tenho uma relação com vários tipos de denominadores. Bom, eu quero descobrir a quantidade de crianças que estão sendo relacionadas por esse problema. Nós vamos fazer uma mistura da proposta do uso de equações e as frações que nós acabamos de trabalhar. Meus queridos, eu vou chamar a quantidade de crianças presentes nessa situação de X. A partir daí, a gente consegue construir facilmente o problema. Por quê? Olha a primeira informação. Ela diz que 1/3 das crianças usa sandálias. Se é 1/3 das crianças e eu tenho X crianças, eu tenho X sobre 3 usando sandálias. Por quê, professor? Porque se são 600 crianças, por exemplo, eu tenho 600 dividido por 3, ou seja, 200 crianças com sandália. Se são 900, 900 dividido por 3. Ok, vamos além. Ele disse que 1/4 usa tênis, ou seja, X sobre 4 vão estar usando tênis. Ainda na questão está dizendo que 1/5 usa sapatos, ou seja, X sobre 5 usam sapatos. E ainda na própria questão está dizendo que 52 outras crianças vão usar outros tipos de calçados. Minha gente, não é difícil perceber que ao somar as crianças que usam sandálias com as crianças que usam tênis, com as crianças que vão estar usando sapatos, com as outras 52 crianças, o que é que eu tenho que ter como resultado? O total de crianças, que é X. Nós transformamos um probleminha em uma expressão algébrica. E a partir daí nós vamos usar as regras das frações para resolver. Nós vimos que para somar frações basta calcular o MMC dos denominadores e a partir daí resolver. Eu tenho que calcular o MMC de 3, 4 e 5. Vamos rascunhar aqui, olha só. Se eu fizer a divisão por 2, só o 4 vai conseguir dividir. Então eu repito o 3, 4 dividido por 2 dá 2 e o 5 eu repito. Por 2 novamente eu vou ter aqui 3, 1 e 5. Agora por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 e o 5 repete, porque não é possível. Por 5 eu tenho 1, 1 e 1. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 3 vai dar 15, 15 vezes 2 vai dar 30, 30 vezes 2, 60. Então, 60 é o menor número possível que divide todos esses valores. Vou manter aqui o 60 e fazer aquele processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 3 dá 20 vezes x, 20x. 60 dividido por 4, 15 vezes x, 15x. 60 dividido por 5 vai dar 12 vezes x, 12x. Aí agora, olha só, o cuidado no processo. 60 dividido por quanto aqui, olha? Por 1. 60 dividido por 1 dá 60. Vezes 52, a gente faz num cantinho aqui, ó. 52 vezes 60, vamos ver quanto é que dá. 2 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 dá 0. Aqui 2 vezes 6 vai dar 12, sobe 1. 5 vezes 6 vai dar 30, com 1, 31. O resultado aqui dá 3.130
Então, eu ponho aqui, 3.120. Igual, e aqui eu repito 1, veja bem, 60 dividido por 1 dá 60 vezes x, 60x. Como todos os termos da equação estão em cima do mesmo denominador, eu posso cancelar esse denominador e fechar a questão. Olha, 20x mais 15x, 35x, mais 12x, 47x, mais 3.120 igual 60x. Se eu passo 47x para o outro termo, eu vou ter algo assim, ó, 3.120 igual 60x menos 47x. E essa subtração, 60x menos 47x, vai dar 13x. Passando dividindo, eu vou fazer a divisão. 3.120 por 13 e vamos ver só quanto é que vai dar. Se eu faço 31 dividido por 13, vai dar 2, porque 2 vezes 13 dá 26. Para 31, sobram 5. Agora, 52 dividido por 13 dá exatamente 4, porque 4 vezes 13 dá 52. Sobra nada. Desce o 0, 0 dividido por 13 dá 0. Portanto, o número de crianças nesse ambiente que estão sendo contabilizadas é 240. E aí nós vamos ter como resposta do nosso probleminha, olha só, a letra E. Professor, eu posso pensar de outras maneiras essa questão? Pode. Você pode fazer um comparativo nas alternativas e ir olhando essa questão de 1/3, 1/4, 1/5 e sem problemas resolver. Professor, eu posso somar essas frações e ver quanto falta para completar e comparar com 52? Também pode. Existe um leque de possibilidades para problemas com frações. Tem mais uma questão que eu gostaria de dar um pontapézinho para vocês observarem. Olha só, essa questão é a número 2 e ela diz assim: de todas as bolas de gude que comprei, 3/7 eu perdi, 2/5 foram dadas ao meu irmão Pedro, ficando ainda 72 delas comigo. Se meu irmão deseja doar metade das suas bolas de gude para um amigo, com quantas dessas bolinhas Pedro ainda ficará? Pessoal, a construção dessa questão é exatamente a mesma daquela que a gente fez anteriormente. Veja bem, ele comprou uma quantidade de bolas de gude que eu vou chamar de x. X é a quantidade de bolinhas que ele tinha inicialmente. E veja bem, ele perdeu 3/7, portanto, perdeu 3/7 de x. Veja bem, olha só como é que a gente transforma isso para a proposta da equação. Deu também 2/5 ao seu irmão, portanto, deu ao seu irmão 2/5 de x. E ainda tinha 72. Gente, se juntar aquilo que ele perdeu com o que deu ao irmão, com as 72 que ficaram, vai ter que resultar na quantidade x de bolinha. O que você vai ter que fazer nessa operação? Descobrir o valor de x usando exatamente a mesma técnica que eu trabalhei anteriormente. Lembrando que inicialmente você tem que calcular o MMC de 7 e 5. Eu só quero chamar a atenção que quando aparece um MMC de números que são primos entre si, que não tem um divisor comum, basta multiplicar. Se você multiplicar o 7 e o 5, o MMC vai dar 35. Só tem um detalhe. Eu quero que você termine essa questão observando um único detalhe. Você vai achar o valor de x, mas o valor de x que você achar não é a resposta da questão nesse caso. O valor de x vai ser a quantidade de bolinhas que você tinha inicialmente. Mas observe o que a questão está pedindo. A questão está pedindo a quantidade de bolinhas que Pedro, que é o irmão do personagem, ainda vai ficar. Note que Pedro tinha 2/5 das bolinhas. O que é que você vai fazer? Tem o valor x, que é o que você vai descobrir, calcula 2/5 dessa quantidade e depois disso ainda calcula a metade, que é o valor que ainda vai ficar com Pedro. Então busque se desafiar e resolver essa e todas as outras questões que ainda estão propostas no material. Existem outras questões que envolvem frações
que nós estaremos trabalhando na próxima aula. Deixo um grande abraço para vocês e até a próxima.